Pensa só na cena. Você está liderando uma nação inteira pelo deserto, aí a água acaba, de repente a multidão que te seguia se volta contra você com pedras nas mãos, e como se não bastasse, assim que você resolve essa crise, um exército inimigo aparece no horizonte para atacar. Que semana, hein? Hoje, com anotações de 2 bíblias de estudo, a gente vai mergulhar em 2 crises seguidas, descritas lá em Êxodo 17. Vem da sua liderança, de formas completamente diferentes. Nosso objetivo é entender as reações a uma crise de recursos, a falta d'água, e depois a uma crise de segurança, uma batalha totalmente inesperada. E o mais interessante é ver como esses momentos não foram só resolvidos, mas, transformados em memoriais, com lições que ecoam até hoje sobre fé, liderança e talvez o mais importante, sobre a necessidade de apoio mútuo. Vamos começar então por essa primeira crise, a da sede. O povo chega a um lugar chamado Refidim e, como você disse, não tem água. A reação deles é imediata e bem agressiva contra Moisés. As fontes que temos usam palavras como contender e discutir. Não soa como um pedido de ajuda, sabe? Soa mais como uma acusação formal. O que está por trás dessa hostilidade toda? Então, o que eu achei fascinante em uma das notas de rodapé foi a análise da palavra hebraica para contender, riv. Não é uma simples briga ou reclamação, sabe? É um termo com conotação legal, quase como se eles estivessem abrindo um processo. Eles não estão só com sede, eles estão efetivamente intimando Moisés, e por extensão a Deus, a se apresentarem num tribunal. A acusação é gravíssima. Que loucura! Então eles dizem, você nos tirou do Egito para nos matar de sede aqui. Exatamente, junto com os filhos e o gado. É uma acusação de conspiração para genocídio. Nossa, é uma virada de chave impressionante. E no final eles lançam a pergunta que resume tudo. O Senhor está no meio de nós ou não? Isso é basicamente colocar toda a jornada deles em dúvida, não é? Depois de tudo que viram no Egito. Pois é. É um teste de fé explícito, nascido do desespero. Isso coloca Moisés numa situação impossível. A reação dele é de pânico total. Ele clama a Deus e diz algo como: "O que eu faço com essa gente? Daqui a pouco eles vão me apedrejar." Ele sente que a situação está completamente fora de controle, que a liderança dele está por um fio, e a vida também. E a resposta divina é tudo menos óbvia. Eu esperaria algo tipo, e Deus fez chover, ou uma fonte brotou do chão. Mas as fontes mostram que a instrução foi bem mais complexa e cheia de simbolismo. Envolve a vara dele, os anciãos, uma rocha específica. Por que toda essa cerimônia? Por que não resolveu o problema do jeito mais simples? Essa é a chave de todo o evento. A complexidade tem um propósito. Primeiro, Deus diz a Moisés para pegar a sua vara com que você feriu o rio. É uma referência direta ao Egito. Ah, claro. A mesma vara que trouxe juízo e as pragas sobre os inimigos de Israel, agora vai ser usada para trazer vida para o povo. A ferramenta de poder e julgamento se transforma numa ferramenta de misericórdia. É uma mensagem visual muito poderosa. E ele não faz isso sozinho escondido, né? Ele tem que levar os anciãos, os líderes, como testemunhas. Sim, a ordem é para que o ato seja público, oficial, e aí vem o clímax. Ferir a rocha em Horebe para que a água jorre. E aqui as fontes nos dão um salto interpretativo fascinante que conecta esse evento a um contexto muito mais amplo. Teólogos como o apóstolo Paulo, séculos depois, olham para essa cena e não veem só uma rocha. Eles veem um símbolo, uma prefiguração de Cristo. Uau! A ideia de que algo precisa ser ferido para que a água viva possa fluir para o povo. Essa é uma das conexões teológicas mais fortes feitas a partir desse episódio. Não é só sobre matar a sede no deserto, é sobre uma promessa futura. Isso muda completamente a perspectiva do evento. Deixa de ser só um milagre de sobrevivência para se tornar uma peça num quebra-cabeças teológico muito maior. Precisamente. E para garantir que a lição sobre a falta de fé deles nunca fosse esquecida, o próprio lugar é marcado com nomes que serviriam de advertência. Moisés chama o lugar de Massá, que significa prova, porque eles provaram, eles testaram a Deus com aquela pergunta.
e também de Meribá, que significa contenda, por causa daquela acusação quase legal que levantaram. O lugar vira um memorial negativo, um lembrete perpétuo de um medo de falha. Você pensaria que depois de ver água jorrando de uma rocha, o povo teria um momento de paz, de alívio, mas pelo visto o deserto não dá trégua. Mal resolvem a crise interna e uma crise externa bate à porta, quase que imediatamente. O que acontece em seguida? Assim que a sede é saciada, surge uma nova ameaça, os Amalequitas. Uma das bíblias de estudo os descreve como um povo nômade, descendente de Esaú, que vivia ali na região da península do Sinai. E eles atacam Israel. É a primeira guerra, a primeira batalha que a nação recém-formada enfrenta, e a forma como eles se organizam para lutar é, no mínimo, incomum. Sim, essa estratégia de mandar Josué, que aparece aqui pela primeira vez, lutar no vale enquanto Moisés sobe no morro com Arão, Hur e uma vara na mão. À primeira vista soa meio estranho, quase mágico, né? O que está realmente acontecendo ali, no topo da colina? Essa é a pergunta certa. A cena no monte é o verdadeiro centro da batalha. Não é um ato de magia, embora possa parecer. Uma das nossas fontes explica que as mãos erguidas de Moisés são uma postura universal de oração, de intercessão. É um gesto de total dependência de Deus. Entendi. E a vara de Deus na mão dele não é uma varinha mágica. É um símbolo constante de que a autoridade e o poder para vencer não vêm da força de Josué, mas sim do Senhor. O texto estabelece uma correlação direta e visual. Mãos de Moisés erguidas, Israel vence. Mãos cansadas para baixo, Amaleque vence. Entendo a simbologia da oração, mas para alguém de fora, isso não soaria um pouco supersticioso? Quase como um ritual onde uma postura física afeta ao mundo real? O que nas fontes diferencia isso de um ritual pagão, por exemplo? É só a intenção por trás? A diferença fundamental é o objeto da dependência. Não é a postura em si que tem poder, mas o Deus a quem a postura se dirige. É uma demonstração dramática, quase teatral, para ensinar uma lição a um povo que acabou de duvidar da presença de Deus. A lição é: a sua vitória não está na espada de Josué, mas na minha presença, que é acessada pela intercessão do seu líder. A batalha no vale é real, mas a fonte do poder está no monte. E eu adoro o detalhe que vem a seguir, porque humaniza tudo. O grande líder, o homem que fala com Deus, se cansa. Os braços dele pesam. E a solução não é um surto de energia sobrenatural, mas a ajuda muito prática de dois amigos. Exatamente, Arão e Hur entram em cena. E eles não dão só um tapinha nas costas dizendo, força Moisés, eles agem. Pegam uma pedra para ele se sentar e cada um se posiciona de um lado e segura os braços dele mantendo-os erguidos até o pôr do sol. É uma imagem incrivelmente poderosa sobre comunidade. É fantástica. O sucesso da nação inteira dependia de 3 frentes. Josué lutando, Moisés intercedendo e Arão e Hur sustentando o intercessor. Isso é uma lição de liderança e de comunidade incrível. Mostra que ninguém, por mais espiritual ou importante que seja, consegue sustentar o peso sozinho. Sem dúvida. É quase uma metáfora para qualquer grande projeto, não é? O visionário pode apontar o caminho, mas ele depende de pessoas que literalmente o ajudem a manter os braços erguidos quando o cansaço bate. A vitória contra Amaleque não foi só de Moisés ou de Josué, foi uma vitória da comunidade unida. A fraqueza individual de um foi superada pela força coletiva dos outros. Uma lição que eles precisavam aprender urgentemente. Então, com os braços de Moisés sustentados, Josué vence a batalha. Mas a história não acaba com o último soldado amalequita derrotado. E depois da vitória, como eles garantem que um evento tão marcante não seja esquecido? Deus dá 2 ordens específicas a Moisés, e ambas são sobre criar memória. A primeira é: escreva isto para a memória em um livro. Uma das nossas fontes sugere que essa pode ser uma das primeiras ordens diretas para começar a registrar o que se tornaria a Torá, a crônica da jornada de Israel. A história não podia se perder na tradição oral, precisava ser fixada, registrada para gerações futuras. E a segunda ordem?
A segunda é mais simbólica e imediata. Moisés constrói um altar. Um altar é um lugar de adoração, mas aqui ele dá um nome específico. O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Uma bandeira, no campo de batalha, é um ponto de reunião. É o símbolo sob o qual os soldados lutam, que representa a sua identidade, sua lealdade. Ao chamar o altar assim, Moisés está declarando publicamente nossa identidade, nossa lealdade, o motivo pelo qual lutamos e vencemos é o Senhor. É uma declaração de pertencimento. Mas tem uma parte no final que é bem pesada. Essa declaração de guerra perpétua contra Amaleque de geração em geração. É um contraste forte com a misericórdia da água da rocha. Por que uma consequência tão severa e duradoura? Uma das Bíblias de estudo conecta essa passagem com outra no Deuteronômio que explica o motivo. O juízo severo vem porque o ataque de Amaleque não foi uma batalha, digamos, honrada. Eles atacaram Israel pela retaguarda, mirando os mais fracos, os cansados, os vulneráveis que ficavam para trás na marcha. É descrito como um ato covarde, feito por um povo que não temia a Deus. O ataque não foi apenas um ato de guerra territorial, foi visto como um ataque direto contra um povo sob proteção divina, e no seu momento de maior fragilidade. Por isso, a reação divina é tão dura, estabelecendo o Amaleque como um adversário arquetípico do povo de Deus ao longo de sua história. Olhando para essas duas crises, lado a lado, o que mais me chama a atenção é o contraste. Uma crise interna, nascida da necessidade física e que revela uma fraqueza espiritual. E uma crise externa, um ataque militar, que força uma união e uma dependência de Deus que eles não tinham na crise anterior. E em ambas, a solução passa por uma ação humana muito concreta, guiada pelo divino. É uma observação perfeita. E ambas as histórias terminam com a criação de memoriais, como a gente viu. Primeiro, nomes de lugares negativos, Massá e Meribá, para lembrar uma falha, para servir de advertência. E depois, um registro positivo, um livro e um altar, para celebrar uma vitória e solidificar uma identidade em torno do conceito de "o Senhor é a minha bandeira". Isso nos deixa com uma reflexão interessante, eu acho. Qual o papel dos memoriais, tanto os que celebram vitórias quanto os que nos lembram de nossas falhas na formação da identidade de um grupo, seja uma família, uma empresa ou uma nação? Como as histórias que escolhemos contar sobre as nossas maiores crises e a forma como as contamos acabam nos definindo hoje.